Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não estiver, se inscreva, ative as notificações e você terá acesso a muitas mensagens preciosas da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você especialmente sobre o tema Broto Verde da Esperança. Por que esse tema? Nós estamos passando momentos muito difíceis, terríveis, lembrando do povo lá, gaúcho, do Rio Grande do Sul. Tanta coisa está acontecendo ali. E a gente vê nos vídeos, né? Enchentes, desabamentos, resgates, mortes. Uma tristeza tão grande no olhar, uma falta de esperança, perdas, muitas delas irreparáveis. E eu então fiquei tão angustiada quando eu estava vendo essas notícias um dia. E eu me lembrei do profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava passando junto com o povo de Israel por um momento calamitoso. E ele então traz uma palavra para o meu e para o seu coração. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Naquele momento, naquela situação tão difícil que o seu povo enfrentava, ele declara isso. E eu comecei a pensar nisso. Eu também quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que me pode me dar esperança no meio de tanto caos? E Deus foi colocando algumas coisas no meu coração. Um deles, né? A sensibilidade das pessoas, a solidariedade, a compaixão, a empatia que a gente está vendo, o mover de amor, mobilizando pessoas, cidades, países tão distantes do nosso para ajudar o povo gaúcho. Eu sei que as vítimas devem estar com o coração destroçado, em frangalhos, em meio de tantos destroços. É possível restaurar? E eu fiquei pensando, a gente pensa, lembrando desse texto, mas a gente está distante. E eu comecei a trazer à memória, a buscar, né, informações sobre coisas que aconteceram em países que passaram por problemas tão sérios de terremotos, de enchentes, de tsunamis, né, de bombardeios. E eu comecei a me lembrar de Hiroshima. E eu vi uma história a respeito de Hiroshima que alimentou a esperança no meu coração. Um homem chamado Jiri Ishii, ele foi para Hiroshima logo após o bombardeio em 1945 buscar os restos mortais de seus pais. E ele estava tão desolado, aquela paisagem que antes era vibrante, viva, agora estava tudo morto, não tinha nada, sem uma folha verde, sem um pássaro. E ele diz que sentiu uma dor tão profunda no peito. Ele falou: será que o meu povo vai ter força, ter coragem para se reerguer, reconstruir a partir das cinzas alguma coisa? E ele estava andando e ele viu um broto verde surgindo da raiz de uma bananeira queimada. Aquele sinal de vida em meio a toda aquela confusão e morte, trouxe uma fé, uma esperança no coração dele tão grande. E ele falou: sim, nós vamos prosseguir, mesmo diante de tanta crueldade humana. E ele diz então uma frase que me marcou. Ele diz assim: de Hiroshima saí mais forte, mais confiante em Deus do que nunca antes. Esse é o nosso Deus, que faz nascer no nosso coração o broto verde da esperança. Hoje, Hiroshima prosperou, é um importante porto. Na época do bombardeio, ela tinha 353 mil habitantes e hoje ela tem bem mais de 1 milhão de habitantes. O povo teve força, coragem para se reerguer em meio a tanta luta, tanta dificuldade, tanta tragédia. Então, o que nós podemos pedir a Deus pelo povo de gaúcho é que Deus faça germinar um broto verde da esperança no coração de cada um, de cada família, mesmo aquelas enlutadas, que Deus dê força, impulso para prosseguir.
Mas eu sei que além do Rio Grande do Sul, que está imerso na água, nós temos pessoas que não sofreram de tsunamis ou enchentes, mas estão com o coração em ruínas. Coração em ruínas, às vezes sem rumo, sem força para prosseguir. Eu tenho recebido algumas mensagens e eu vejo que pessoas que perderam alguém da família, pessoas que perderam o emprego, perderam a esperança, perderam o cônjuge, que o cônjuge foi embora e está se divorciando. Às vezes é a culpa de pecados, de situações, né, que tiraram a sua paz. E a pessoa pensa assim, eu não tenho mais esperança, Deus desistiu de mim. As colunas que sustentavam desabaram e a pessoa se sente sem apoio, nada mais parece restar. Mas eu quero pedir a Deus agora que traga no coração de cada pessoa que está passando por essas situações, seja de enchentes, de perdas materiais, perdas de pessoas, sejam pessoas que estão nos ouvindo, que o nosso Deus coloque o broto verde da esperança em cada coração. E eu comecei a pensar, como que eu posso recomeçar? E eu pensei assim, primeiro eu tenho que avaliar, identificar aquilo que está em ruínas e pedir a Deus, Senhor, o que eu posso fazer com o que restou, com a vida ou com o que restou da minha família, das minhas coisas. Eu estava lendo também a respeito do Japão, uma cidade chamada Minami Sanrico, com 12 mil habitantes. Em 2011 sofreu um tsunami, mais da metade desses habitantes morreram. E daí eu vi essa notícia de uma família que somente 3 sobreviveram, 3 pessoas. Eles tinham uma empresa muito grande e a empresa estava debaixo de ruínas. E eles então decidiram recomeçar. Os 3, todos os dias pela manhã, eles iam até aquela empresa soterrada e com luvas, com muita paciência, com muita esperança, eles limpavam o lugar. Eu não sei se eles conseguiram reerguer a sua empresa, eu não tenho essa notícia, mas eles sabiam, tinha um trabalho para ser feito e eles faziam unidos, aqueles 3, né? Um dando força, coragem ao outro. Eu não sei como está a sua vida, como está a tua esperança, mas vamos colocar aquilo que temos, mesmo as ruínas, sob a ótica da palavra de Deus. Em Salmo 119, 59, diz assim, eu considero, eu avalio, eu reflito sobre os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testamentos. Então, eu tenho que refletir como que estão os meus caminhos e eu tenho que voltar pela ótica da palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para me ensinar, que eu devo fazer, que eu devo prosseguir. Segundo lugar, eu fiquei pensando que Deus conceda direção e força, que a gente peça para todas essas pessoas que sofrem direção, força, coragem, esperança, para promover as mudanças que são necessárias sem jamais desistir. Porque cada passo que é dado é um recomeço, é mais perto a gente vai estar do alvo de algo novo que Deus tem para nós. Eu não sei o tamanho da sua ruína, dos destroços que você enfrenta. Muitas vezes você pode dizer, você não sabe mesmo, está impossível. Mas uma coisa eu sei que acima de tudo, nosso Deus se importa comigo e com você. Ele nos dá força, que a gente possa olhar não para as nossas circunstâncias, nossas limitações, nossas tragédias pessoais, nossos sentimentos, nossas impossibilidades, nossas fraquezas, mas que a gente possa olhar para Deus. Deus que tem promessas, que Ele não desiste de nós, Ele jamais nos abandona, que Deus possa reerguer a vida daqueles que estão com o coração destroçado, do povo do Rio Grande do Sul. E eu estava me lembrando de Davi, quando ele passou por uma fase tão terrível, que ele estava fugindo do rei Saul, ele estava ali preso,
lá, e certa feita, os filisteus tinham prendido, e ele escreve o Salmo 56. É um salmo belíssimo, que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele diz assim: quando eu estiver com medo, eu hei de confiar em ti, porque o Senhor presta atenção em mim. Eu sei que o Senhor até recolhe as minhas lágrimas, o Senhor sabe a minha luta. E ele diz uma palavra que me marca muito: pensei. Isso, ele fala de tudo isso que eu estou passando, essa luta. Eu sei que Deus é por mim, Deus se importa comigo. Coloca essa palavra no teu coração, você sabe disso, eu bem sei isso. Deus é por mim. Coloque isso no teu coração. No Salmo 57, também nós temos aqui: ele está na caverna, fugindo do rei Saul, e Davi então escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, ele clama, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, e eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Ele diz para o meu coração e para o seu: quando eu estiver com medo, eu hei de confiar em ti. Isso aí é o broto da esperança em meio ao caos, né? Em meio à fuga, meio a perseguições, ameaças. Que eu e você possamos pensar nisso, que o broto da esperança, que Deus possa colocar esse broto no teu coração, no meu e no coração do povo gaúcho. Que possamos orar por eles, falar: consola nossos irmãos, meu Deus. Que eles tenham a convicção: eu bem sei isso, que Deus é por mim e perto está o Senhor. Amém? Ai, como é maravilhoso. Leia o Salmo 56, leia o Salmo 57 e desperta. Como Davi fala: desperta a minha alma, desperta. Eu quero acordar, eu quero relembrar que Deus, Ele é por mim, então que Ele vai me livrar no devido tempo e as coisas vão mudar. Esse é o broto da esperança, que Deus faça nascer e crescer em nossos corações, germinar esse broto em nome de Jesus. Amém? Você foi edificado, abençoado por essa palavra? Deixe seu comentário. Se você quer uma oração, deixa seu nome, a cidade aonde você está. E eu estarei nessa semana orando por você. E que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e que faça nascer no seu coração, na sua casa, o broto verde da esperança, que só Deus pode fazer germinar, que traga esperança, alegria, persistência em prosseguir, com a certeza que você não está sozinho, que Deus jamais nos abandona, porque Ele prometeu, e nosso Deus, Ele é fiel, Ele cumpre cada uma de suas promessas. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.